pastor tem de pregar a palavra com insistência. E é a palavra, a doutrina, a Bíblia. É preciso ter força de vontade, disciplina, determinação, coragem, insistência, para levar ao mundo a palavra da salvação, a palavra da transformação. Não importa o lugar, não importa o momento, não importam as circunstâncias, ainda que sob lágrimas. Anunciamos que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele breve voltará. Anunciamos que Ele é Deus sobre nós e se estamos aqui hoje é porque Ele nos conduziu a esta casa de oração. Se você quiser, feche os seus olhos, vamos orar, começando, dando início a este culto nesta noite. Senhor, é com muita alegria, Pai, que nós oramos e te agradecemos por cada pessoa que já está aqui. É com muita alegria que nesta noite nós damos voz a tudo aquilo que planejamos durante tanto tempo. É com muita alegria que nesta noite nós recebemos todos os convidados do Joventil que vieram, alguns de família, outros de uma caminhada de ministério, mas vieram porque Ele tem valor para cada um destes irmãos. Nesta noite, Senhor, o que nos importa é a Tua bênção sobre nós, o que nos importa é a Tua presença, o que nos importa é que todos saiamos daqui edificados pela Tua palavra, que é pão para a nossa alma, edificados pela Tua palavra que sacia a nossa sede. Meu Deus, fica conosco, abençoe aqueles que já chegaram, aqueles que estão vindo pelo caminho, toma em suas mãos, meu Deus, aqueles que ainda se deslocam para cá, e que não passe de nós nesta noite a Tua presença, que o Senhor se alegre e se agrade de tudo que aqui for feito, é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos, desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo meu amor. Oh, eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo. Celebrarei a Ti, a Deus, com meu viver. Glória a Deus, glória a Deus. Se você quiser, aplauda o Senhor. Bendito seja o Senhor, Pai. Toda glória para o Senhor. Irmãos, é com muita alegria, antes de vocês se sentarem,
que eu vou passar a palavra agora para o Juventil, daqui a pouco, consagrado já. E eu me lembrando ali desta noite que um dia aconteceu para mim. No dia 23 de janeiro, há 43 anos atrás, eu fui consagrada ao ministério. Fazem 43 anos que eu sou pastora. Tenho o privilégio de ter meu filho que está aí, que é pastor desde os 16 anos de idade. Meu esposo que está aqui. E esses 43 anos me fizeram ver uma coisa. O que nos une não é a placa da nossa igreja. O que nos une não são os costumes da nossa igreja, não é o nosso estatuto. O que nos une é o Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador de todos nós. E provavelmente, assim como eu, todos que aqui estão, anelam pela volta do Senhor. E nestes 43 anos, eu vivi muitas coisas. E uma decisão eu tomei há muito tempo. É facilitar a vida daqueles que querem fazer a obra de Deus. Porque nós que somos pastores, e aqui não nos falta nesta noite pastores, nós somos a carta que o mundo precisa ler. Nós somos uma carta viva, escrita não com tinta, mas pelo poder do Espírito Santo que opera em nós. Somos uma carta viva, aberta para que o mundo possa ler. E nesta noite, a SEAP abriu as portas da nossa igreja e como pastora desta igreja, com muito carinho e com muito respeito, a um homem que nos abençoa muito e nos abençoa sem querer nada em troca. A um homem que estreitou conosco laços através do seminário, quando ele cursou teologia junto com meu marido, pastora Rúbia, que também está aqui. É com muita alegria que eu convido o Juventil, que daqui a pouco descerá, pastor Juventil deste altar, para trazermos a palavra do Senhor nesta noite, amém? Talvez não seja o costume de todos, mas eu peço a vocês, vamos recebê-lo como convém receber aos santos do Senhor? Por favor, pastor. Boa noite, Igreja de Cristo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos aqui presentes. Quero agradecer a vocês que nos acompanham pelo YouTube. E com muita alegria, eu digo que é um momento muito especial na minha vida. Estou com 67 anos de idade. Desde os 15 anos, eu percebo o chamado de Deus na minha vida, quando eu fui para o seminário em Diamantina, seminário católico, e nunca esqueci aquele seminário. E culminou com o seminário Koinonia, quando tive a felicidade de ser colega do pastor Cristiano, da pastora Rúbia, da Flávia, irmã dela, pastor Edson, e uma turma maravilhosa que eu tenho certeza muitos estão nos acompanhando pelo YouTube. É um momento especial para mim. E é uma alegria enorme poder compartilhar esse momento especial com vocês, porque vocês são especiais para mim. Agradeço a presença de todos. Agradeço em primeiro lugar Deus por ter me colocado aqui. Agradeço a minha família que tanto me apoiou durante todos esses anos. Agradeço a todas as pessoas que possibilitaram este evento. E agradeço em especial a minha esposa, amada esposa, que há mais de 30 anos vem me acompanhando e que tem sido instrumento de Deus na minha vida. Quero lhe dizer que o mundo pode querer, pode te fazer sofrer e chorar, mas eu e Deus queremos você sorrindo. Quem tem sua Bíblia, por favor, acompanha comigo o texto que está em Atos 20, verso 24. Está escrito assim: apóstolo Paulo escreveu: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Podem se sentar. Há pouco mais de 42 anos, eu tive a honra, o privilégio de trabalhar com um senhor muito simpático, muito educado, inteligente, sábio, que era gerente da área que eu trabalhava, um advogado, e que foi eleito 4 vezes prefeito
de uma importante cidade de Minas Gerais. Este senhor, ele tinha o costume de diariamente passar pelas salas que pertenciam à sua gerência, de conversar com todos os funcionários que estavam sob a responsabilidade dele e tomar um café, bater um papo. Uma certa manhã, esse homem chegou para mim e falou assim: Joventil, grave as seguintes palavras: o homem, por virtude das forças que traz consigo, transforma em auxílios obstáculos. E é como a águia que no seu voo altaneiro se vale do vento contrário para se remontar além das nuvens mais distantes, onde não consegue alcançar a simples vista dos mortais. Pergunto, vocês acham que eu consegui gravar? Claro que não. Achei tudo muito bonito. Eu era muito jovem, tinha aí meus 19 anos. Achei aquilo lindo. Mas gravar eu não gravei. Fui para casa com aquelas palavras martelando a minha cabeça. Dormi sonhando com aquilo. E no dia seguinte, cheguei no serviço. Primeira coisa que eu fiz, procurei por ele. Falei: doutor, repete para mim. Ele repetiu. E nunca mais eu esqueci. Há mais de 42 anos. Porém, eu confesso a vocês que eu não consegui entender o significado, o conteúdo daquelas belas palavras. Só descobri isto há uns 8 anos, 9 anos atrás. Aí eu entendi o significado, o que queriam dizer aquelas lindas palavras. E eu quero compartilhar isso com vocês daqui a pouco. Antes, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o texto que lemos. O apóstolo Paulo, ele não se tornou pastor à procura de vantagens pessoais. Ele não queria vantagem financeira, vantagem social, uma segurança política, mesmo porque ele tinha dupla cidadania, não tinha preocupações maiores com os romanos. O apóstolo Paulo não tinha motivações erradas. O apóstolo Paulo atendeu a um chamado de Deus, a caminho de Damasco. O apóstolo Paulo foi separado por Deus, ele foi capacitado por Deus, ele foi revestido de poder pelo Espírito Santo para exercer um ministério pastoral, o qual ele exerceu com excelência. É um exemplo. Um pastor, meus irmãos, precisa ter senso de vocação, precisa ter certeza do chamado de Deus, precisa ter certeza da presença do Espírito Santo no exercício do seu ministério. É isso que nós aprendemos com o apóstolo Paulo. É isso que nós aprendemos no texto lido. Porque o próprio texto, nestas poucas palavras, nos explica isso. E o texto escolhido é em razão do motivo desse culto. Consolidar um ministério que há 5 anos eu venho exercendo. O ministério da pregação da palavra de Deus. Temos aqui presentes pastor Nilson, pastor Márcio, Assembleia de Deus da cidade de Água Boa, cidade natal da minha esposa. Pioneiros em me colocar no púlpito para pregar. Obrigado. Já preguei em outras denominações, tive a honra e tenho tido a honra, o privilégio de pregar na presbiteriana. Sabemos da escolha a dedo que é feito ali. Tive o privilégio de pregar na Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, uma grande congregação, e hoje eu tenho a felicidade e a honra de estar neste tão respeitado púlpito, que eu sei da seriedade da pastora Helenice. Então, o motivo deste culto é consolidar um ministério que já vem acontecendo há mais de 5 anos. E o texto me parece ser apropriado, baseado nas palavras do apóstolo Paulo. E é
esta reflexão que eu gostaria de fazer juntamente com vocês. Esse texto, se nós buscarmos o sentido original das palavras, que foi escrito em grego, já que ele está inserido no contexto do Novo Testamento, e o Novo Testamento foi originariamente escrito em grego. Se nós buscarmos o sentido original das palavras-chave deste texto, ficaria assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra. O que é cumprir? Cumprir é completar, é consumar. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério. O que é ministério? Ministério é um serviço prestado a um mestre. É ministrar as coisas de Deus. Ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho. O que é dar testemunho? Admoestar, repreender, dar instruções. Testemunho do Evangelho, que significa boas novas, plano de salvação. Evangelho da graça, que é generosidade, é benevolência da graça de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: de nada faço questão, nem considero tão preciosos os valores que esta vida disponibiliza, se eu completo com alegria a minha carreira. Se eu completo com alegria o serviço que devo prestar a Deus, que dele recebi, admoestando as pessoas, instruindo-as no plano de salvação que generosamente, por benevolência, nos é dado pelo Criador. Ou seja, o verdadeiro valor da vida é o seu uso na obra de Deus. É o que o apóstolo Paulo, resumidamente, nos fala. O meu convite para vocês é que façamos uma reflexão sobre a sublimidade, a importância, a excelência do ministério pastoral. Se analisarmos o contexto do texto que lemos, chegaremos à conclusão que o apóstolo Paulo se despede dos pastores da igreja de Éfeso. Orienta os pastores como deve ser o exercício do ministério pastoral. O ministério de Paulo foi um sucesso. É um exemplo a ser seguido. Éfeso era a capital da Ásia Menor, que naquela época, há mais de 2000 anos atrás, tinha 300.000 habitantes ou algo um pouco acima. Uma grande metrópole. Porém, uma grande metrópole dominada pela macumbaria, pela feitiçaria, pelo ocultismo. Sediava o templo da deusa Diana, onde ocorriam cultos com excessivo teor sexual. Depravação moral. Total depravação sexual. Paulo, em 3 anos, exercendo ali o seu ministério, obtém uma vitória enorme, porque a feitiçaria, porque o ocultismo recuam. Igrejas são plantadas na Ásia Menor, a partir de Éfeso. A palavra de Deus prevalece, graças ao trabalho do apóstolo Paulo. É um exemplo a ser seguido. É um ministério que serve de orientação, de norte para os pastores, notadamente aqueles que estão iniciando a sua carreira sob a direção do Espírito Santo. É preciso, seguindo o exemplo de Paulo, ter responsabilidade, serenidade, sabedoria, para que falsas doutrinas não sejam ensinadas. Pelo contrário, para que as falsas doutrinas sejam afastadas da igreja. Paulo declara com clareza a sublimidade, a importância, a excelência deste ministério. Observem
as suas palavras. Ele escreveu assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu exerça com excelência o ministério pastoral. Feitas estas colocações, quero destacar 4 pontos neste texto. 4 requisitos que um candidato a pastor deve ter. Primeiro, vocação. Um pastor precisa ter vocação. Eu não sou voluntário na obra. Eu não sou voluntário no ministério pastoral. Eu sou convocado. Observe o que Paulo escreveu. Contanto que cumpra com alegria. Fazer com alegria é vocação. É dom. As coisas ficam mais fáceis quando você faz com alegria. Fazer com alegria é vocação, é dom. A vocação religiosa é um chamado de Deus. E esse chamado precisa ser atendido, precisa ser exercido, precisa ser executado com alegria. O pastor tem de ter alegria em atender as ovelhas. O pastor precisa ter alegria em realizar um culto, para pregar um sermão, para ir visitar um irmão, para ir a um hospital. É preciso fazê-lo com alegria. E isso é dom, isso é vocação. Mas é um dom, uma vocação que precisa ser útil a Deus. Não é por acaso. É uma alegria, um dom, uma vocação que precisa ser útil a Deus. E há fundamento bíblico para isso. O próprio apóstolo Paulo nos diz isso em 1 Coríntios 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Muito me perguntei ao longo da minha vida, desses 67 anos, tenho vocação? Tenho dom para ser pastor? Ao fazer uma retrospectiva da minha vida, eu concluí que sim. E quero dividir alguns exemplos com vocês. Primeiro, aos 15 anos de idade eu fui convidado para estudar no seminário em Diamantina, seminário católico. Mas seminário, estudar a palavra de Deus, para ser um padre. Aos 15 anos de idade, eu percorri todos os colégios de Diamantina, a começar do colégio militar e do colégio diamantinense. Percorri todos os grupos escolares. Percorri a faculdade de odonto, muito conhecida, muito respeitada, pregando a palavra de Deus aos 15 anos de idade. Lá eu fiquei 3 anos, durante 3 anos eu fiz isso. Vim para Belo Horizonte e quando aconteceu a minha conversão na igreja evangélica, eu passei a orar diariamente, ler a Bíblia diariamente, cultuar, participar de células, fazer cultos em casa, fazer caridade, mas eu considerava pouco. Eu queria mais. Eu conversei com o pastor, que na época foi o meu tutor espiritual, meu mentor espiritual, perdão. Pastor, é pouco. É preciso fazer mais. Eu não sabia o que era. Era um sinal? Era um sinal. Eu, na verdade, considerava os sinais frágeis. E eu queria um sinal mais incisivo de Deus. Eu queria ouvir a voz de Deus, chamando. Quero você no ministério. Quero você na minha obra. Como se ele já não estivesse falando comigo. Eu é que não sabia ouvir. Porque Deus usa diferentes formas para falar. Deus fala através de sonhos, através de alguém, de um sermão, de uma música, de um filme, de uma leitura bíblica, de um pedaço de papel jogado no chão. Quantos folhetins, quantos folhetos nós evangelizamos, joga-se na caixa de correio, deixa cair por aí, alguém pega, lê e é convertido. Deus fala através da natureza. Quantos incêndios nós temos visto, quantos terremotos, quantas enchentes nós temos presenciado. É Deus falando. Deus fala através de placas de sinalização, de cartazes de rua, propaganda de TV, até mesmo
dos animais, que o diga a jumenta de Balaão. Deus já falou comigo de todas essas formas. E sempre o mesmo tema: venha para mim, estou te esperando, eu quero você. Recentemente, creio que, se não todos, a maioria, viram aí na TV, nas redes sociais, em Istambul, na Turquia, uma cadela de rua levar seu bebezinho recém-nascido, doente, pela boca até uma clínica veterinária. Ela pegou o cachorrinho pela boca e levou até uma clínica veterinária e ficou lá com as patas em cima da maca, observando o veterinário prestar o socorro e salvar a vida do seu bebezinho. Enquanto quantas mães, e aqui eu me refiro a ser humano, ou que deveria ser humano, pega seu bebê recém-nascido, saudável, põe numa sacola de supermercado e joga no lixo. Deus está falando através dessa cadela. Deus falou e falará de outras formas também. E Deus falou de todas essas formas comigo. Mas uma das formas que Deus mais usa para falar comigo é a voz interior. É através do Espírito Santo. E ele veio falando. E começou a me incomodar muito. E eu comecei a sentir saudade do seminário em Diamantina. Voltou aquele desejo de estudar no seminário. E eis que eu conheço Cristiano, Rúbia, Flávia, Valéria, Edson, e vou para o seminário Koinonia. Mas o meu desejo de voltar para o seminário era muito forte. Era um sinal, era Deus falando. Quero, meus irmãos, com isto dizer que eu não sou voluntário na obra. Eu não sou voluntário no ministério pastoral. Eu sou convocado. Não procuro status. Não procuro válvula de escape para problemas. Não procuro uma solução porque, eventualmente, a minha advocacia tenha sido um fracasso. Muito pelo contrário. Não procuro promoção pessoal. Eu atendo a um ministério, a um chamado que é recebido do Senhor Jesus, conforme escreveu Paulo. O segundo requisito que um pastor precisa ter é o chamado. E o chamado é de Deus. E o chamado é pessoal. E chamado de Deus não é convite. Chamado de Deus é convocação. É melhor atender. A advocacia é sublime, claro. Quando se fala, eu sou advogado. Quer dizer, era mais no passado, atualmente enfraqueceu, né? Mas olhos brilhavam de admiração. Doutor advogado. A advocacia é sublime, mas o ministério, muito mais. Você ser convocado para ser um ministro do Evangelho, um embaixador de Cristo, é muito, muito mais importante, na minha opinião, do que ser advogado. Os pastores precisam ter senso da importância deste chamado, deste ministério, deste título, embaixador do Senhor Jesus. Em abril de 2023, quando o chamado estava muito forte dentro de mim, após algumas experiências decorrentes do seminário, inclusive por orientação de professores, em abril de 2023, esse chamado se confirmou. Eu pedi a Deus um sinal. E o sinal chegou. Um convite do pastor Eduardo para pregar no culto do Dia das Mães. Eu pedi a Deus, tá bom, só está me chamando? Me dá um sinal inequívoco de que eu tenho que largar a advocacia e me dedicar exclusivamente à obra. Me coloca naquele púlpito para pregar. E no mesmo dia o convite chegou. Confirmado? Confirmado o sinal, confirmado o chamado. Ao longo da minha vida, vários sinais eu tive de que eu estava sendo chamado por Deus. Levaria um bom tempo para falar a maioria deles, ou pelo menos a maioria que eu lembro. Será necessário escrever um livro, e se Deus permitir, no segundo semestre agora eu farei isso. Mas eu anotei alguns para falar com vocês. Seminário de Diamantina aos 15 anos. Várias intervenções diretas de Deus na minha vida, com livramentos de morte, preservando-me
para o ministério que viria. Aos 12 anos de idade, na estrada Itamarandiba Capelinha, meu tio, irmão da minha mãe aqui presente, levando um passageiro atrás de um ônibus que ele havia perdido, eu pulei na traseira do jipe, ele não viu, e na estrada o jipe capota, em alta velocidade. Meu tio motorista atirado para um lado, passageiro atirado para o outro, e eu, com 12 anos de idade, que estava na traseira do jipe, sequinho, magrinho, fui atirado para cima e para frente. O jipe capotava e eu capotava no ar. Eu caí na frente do jipe e o jipe parou a poucos palmos de cair em cima de mim. Uma fratura na bacia sem sequelas, vida preservada. Aqui em Belo Horizonte, com 20 anos de idade, eu bati uma moto na rua Jacuí, que muitos aqui devem conhecer, em alta velocidade de frente com um ônibus. Guidão daqueles que eu não sei o nome, daqueles na época usava aqueles guidão largão. E eu não sei como, mas eu e a moto passamos por baixo do para-choque do ônibus e fomos atirados lá na frente, mais ou menos no meio do ônibus. Só vi aquelas ferragens em cima de mim. Apenas alguns arranhões, mais nada, não quebrei nada. Calça jeans rasgada. Eu, nas estradas, em minhas viagens, em alta velocidade, por 2 vezes entrei debaixo da traseira de uma carreta. Não tive nada. Viaduto da Floresta, que muitos de vocês conhecem, eu tenho certeza. Avenida Assis Chateaubriand com a Avenida dos Andradas. Tem um arco de toda altura aquilo ali. Eu caí lá de cima, sob efeito de álcool, de madrugada. Eu e um amigo. Ele não teve coragem de subir, eu tive. Lá do alto eu despenquei. Não quebrei nada. Um moleque de 14 anos encostou o revólver na minha cara e puxou o dedo 3 vezes. O revólver mascou. E o último. Certa noite saímos eu, minha esposa, Joelva, minha irmã e o falecido marido, para um happy hour. Chovia muito, era uma época de muita chuva, mês de setembro, por aí. Chovia muito. E eu bebi muito. Tinha um páliozinho velho, cansado de guerra, que o pastor Alexandre conheceu. Um páliozinho prata, eu morava em frente à casa do pastor Alexandre. E como estávamos próximo da minha casa, eu deixei minha esposa primeiro, fui levar minha irmã e meu cunhado no centro. E ao voltar, descendo a Catalão, após o shopping Del Rey, naquela descida, para atravessar o viaduto que tem sobre o anel rodoviário. Alta velocidade, pneus carecas, debaixo de chuva. Adivinham o que aconteceu? O carro desgovernou. Desgovernou e eu gritei, socorre-me, Senhor Jesus. Soltei a direção. E eu vi, pastora, a direção consertar, o carro atravessar aquele viaduto, subir a Catalão, e eu cheguei incólume em casa. Surrateiro, já tinha curado os efeitos do álcool. Chego em casa surrateiro para não acordar minha esposa. Quando eu acendo a luz, ela estava sentada na beira da cama. Virou para mim e falou assim, o que aconteceu agora em frente ao shopping Del Rey? Eu tomei um susto. Falei, como é que é? O que aconteceu lá em frente ao shopping Del Rey? Porque Deus acaba de falar comigo em sonho, que salvou a sua vida, mas você precisa mudar. Meus irmãos, assim que eu conheci minha esposa, passei a ter contato com a igreja evangélica. Eu não era convertido. Muitos aqui sabem disso. No entanto, todos me chamavam de pastor. Pastor Joventil, pastor Joventil, pastor Joventil. E foi assim que desaguamos nessa situação, porque a própria pastora é uma que me chamava de pastor e eu não era consagrado pastor. Era o sinal? Era o chamado? Minha esposa, durante 10 anos, orou pela minha conversão com uma ficha de membro da Igreja Batista Getsemane dentro da Bíblia. 10 anos. E ela chegou à conclusão que não tem solução. Esse não tem solução. Desistiu, pegou a ficha de membro, rasgou, jogou no lixo, entregou nas mãos de Deus. Naquela semana, eu me entreguei. Naquela semana, a minha conversão aconteceu. São sinais, meus irmãos, que a gente não pode, de forma alguma, desconsiderar. São sinais que me convenceram e que me colocaram aqui nesse púlpito
na data de hoje. Resisti por muitos anos ao chamado de Deus. Vaguei perdido, desiludido pelo mundo. Usufruí de prazeres pálidos, frágeis, passageiros, voláteis, que só deixavam vazios. Enquanto o verdadeiro prazer estava à minha disposição, que é pregar a palavra de Deus, que é servir a Deus. Eu me escorei nas dores, nos sofrimentos, nos soluços em madrugadas frias e escuras, nos choros da alma, nos soluços profundos da solidão e do medo. Mas eram sentimentos inexplicáveis, vazios inexplicáveis. Hoje sei que eram os ventos contrários em minha vida para me tornar mais forte. Era Deus trabalhando em mim, me fortalecendo, me preparando para um ministério tão importante. Foi assim ao parar de fumar, ao parar de beber, após 42 anos de tabagismo e de alcoolismo. Eu bebia todos os dias 4 cervejas, Brahma, final de semana, bebidas quentes. Eu fumava 2 maços de Hollywood vermelho todos os dias. Nunca deixei de fumar nem de beber por mais de 42 anos. No meu flerte com a igreja evangélica, acompanhando a minha esposa num culto, convidei a minha mãe e minha irmã, e ao retornar à noite, domingo, para casa, pizzaria Mangabeiras no Castelo, bebi, fumei com vontade, com força, ia lá fora, fumava, vinha cá dentro, bebia, e então a minha boca se abriu num determinado momento. Peguei o copo de chope, coloquei na mesa e minha boca falou assim: a partir desse momento não bebo e não fumo mais. Elas não prestaram atenção naquele detalhe. E eu prestei, porque não era o meu desejo. Tinha vontade de parar de fumar e de beber? Tinha. Mas não naquele dia, não naquela hora, não naquelas circunstâncias. Mas Deus falou. E meus irmãos, eu não podia decepcionar Deus. Eu tive que aguentar. Eu tive que suportar. Você eliminar 2 vícios após 42 anos, de forma concomitante, não é fácil. Sofri muito, mas eu persisti, porque era a vontade de Deus e eu não podia decepcionar Deus. Deus havia dito: agora chega, agora você para, agora você vai tomar um jeito na sua vida. Eu tive que fazer. Deus colocou dentro de mim as forças necessárias. Era o vento contrário para me fortalecer, para me preparar. Deus me chamava cada vez mais alto, mais forte, mais audível, mais visível. O chamado de Deus é pessoal. O apóstolo Paulo nos diz isso. Quando ele escreveu: ministério que recebi do Senhor Jesus. Ele recebeu o ministério. A pastora Helenice recebeu o ministério. Pastor Cristiano da mesma forma. Pastor Alexandre, pastora Rúbia, pastor Nilson, pastor Márcio, pastor Claudinei e pastor André, pastora Jéssica, pastora Geis, todos tiveram um chamado pessoal. O meu não foi diferente. O de apóstolo Paulo não foi diferente. O chamado de Deus não é um convite, é uma convocação e é irrecusável. Resistir ao chamado de Deus é atrair tempestade. Exemplo, Jonas, ele que nos diga. Deus disse: Jonas, meu filho, vá para Nínive, pregue a minha palavra. O que o medroso fez? Comprou uma passagem de navio, foi para o lado contrário, foi para Tarsis. Deus mandou tempestade atrás de Jonas para recolocá-lo no caminho. Então é melhor não recusar o convite de Deus, porque as tempestades virão. Foi assim na minha vida. Atingiu a minha esposa. Enquanto eu resisti, as tempestades só aumentavam. Só melhorou. A calmaria só aconteceu quando eu me entreguei. Quando eu fui convertido. Quando eu entendi que Deus estava chamando e eu tinha que atender o chamado. O Espírito Santo fez reformas nesta casa, neste templo. Derrubou paredes,
derrubou pilastras, que o pastor Alexandre conheceu quando o pastor Ronaldo tinha a congregação no bairro Paquetá. Tinha uma pilastra no meio daquele salão. Ele pregava e eu me escondia atrás da pilastra. Ele fazia assim para me ver e eu... Ele disse, um dia você vai sair de trás dessa pilastra. Um dia a pilastra da sua vida vai cair. E você vai subir no púlpito e pregar. Aqui estou eu. O Espírito Santo quebrou tudo, derrubou tudo, fez reformas para morar aqui dentro. E é com alegria que eu declaro isso. Ministério pastoral, meus irmãos, é um altíssimo privilégio. Mas não é obra voluntária. É vocacional, cujo chamado vem de Deus, é pessoal, irresistível e visível. Todos que convivem com a pessoa chamada percebem que ela é vocacionada, é perceptível. O terceiro ponto que quero destacar é o requisito da abnegação. Um pastor precisa abnegar. Paulo escreveu assim, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida como preciosa. Abnegar é renunciar, é sacrificar-se em benefício de outrem, ou em nome de uma ideia, de uma causa, como a causa de Deus. Amo a advocacia. Exerci a profissão que Deus me deu com muito amor, com muita alegria. Me entreguei de corpo e alma. Tive como colega de escritório o pastor Alexandre aqui presente. Após o seminário, eu tive como colega de profissão a doutora Rúbia, aqui presente. E eu tenho certeza que ambos que conviveram comigo na profissão, perceberam o amor pela profissão, o zelo, o cuidado pela profissão. Mas a voz interior me incomodava. A voz interior incomodava. E eu, apesar de ter muitos clientes, de ser um vitorioso na advocacia, acabei por abrir mão e falar, não, a partir de agora eu vou me dedicar à obra de Deus. Eu abneguei ao privilégio da advocacia, ao status da advocacia, ao fulgor da advocacia, para estar no centro da vontade de Deus, para atender a um chamado e me dedicar à essência da vida, que é Cristo Jesus. Não procuro acumular riquezas aqui. Eu procuro acumular riquezas lá. Sei que estou abrindo mão de um estilo de vida, provavelmente de uma situação financeira privilegiada, porque eu não tenho vínculo pastoral com nenhuma igreja. Eu não recebo salário de nenhuma igreja. Eu estou fazendo isto por amor à obra. Por amor à obra. O quarto e último requisito para que alguém seja um pastor é o da motivação. E quando eu digo requisitos, é com base no texto lido, é com base nas palavras de Paulo. Motivação. Paulo escreveu assim, dar testemunho do evangelho da graça de Deus. A motivação do ministério pastoral é dar testemunho, é levar o evangelho da graça de Deus a todos os povos. Não se procura glamour, holofotes, reconhecimento dos homens, não se procura status, não se procura vantagens financeiras. Um ministro do evangelho deve ser comprometido em primeiro lugar com Deus, com o Deus da obra, não com a obra de Deus. Em primeiro lugar, o compromisso é com o Deus da obra. As moças do louvor, no segundo hino que elas cantaram isso. Usa-me, Senhor, segundo a tua vontade. Meu compromisso é contigo. Eu vou atender ao teu chamado. Elas cantaram isso aqui. E esse é um comprometimento do verdadeiro pastor, com Deus da obra e depois com a obra de Deus. Pois o relacionamento com Deus precede o trabalho para Deus. Primeiro você se relaciona com Ele, para depois você trabalhar para Ele. Um pastor deve ser comprometido consigo mesmo, cuidar de si para que tenha condições de cuidar das suas ovelhas. Deve ser comprometido com a palavra de Deus, viver o que prega e pregar a Bíblia. A Bíblia.
deve ter comprometimento com o ministério, preparar-se através de leitura, de pesquisas, de ouvir, de fazer cursos, ler a Bíblia. E por fim, deve ter comprometimento com a igreja, protegendo as suas ovelhas dos lobos predadores, que ensinam as falsas doutrinas. Concluo, meus irmãos, fazendo duas observações. É preciso haver transformação na vida de quem quer servir a Deus. E essa transformação, Paulo nos chama a ela. Está em Romanos 12, verso 2. Ele escreveu: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. A segunda observação que faço é preciso haver determinação. 2 Timóteo 4, verso 2, está escrito assim: prega a palavra, insta, quer dizer, insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade, ou seja, longo ânimo e doutrina. Meus irmãos, nós temos 4 evangelhos. Dos 4, 3 são chamados sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. São evangelhos que caminham na mesma direção, que falam sobre as mesmas coisas, de uma forma um pouco diferente, mas falam as mesmas coisas. E apesar de termos 4 evangelhos, 3 deles sinóticos, quanta gente desacredita, quanta gente desobedece, quanta gente peca. Por isso um pastor tem de pregar a palavra com insistência. E é a palavra, a doutrina, a Bíblia. É preciso ter força de vontade, disciplina, determinação, coragem, insistência, para levar ao mundo a palavra da salvação, a palavra da transformação. Não importa o lugar, não importa o momento, não importam as circunstâncias, ainda que sob lágrimas. Ainda que sob lágrimas. Eu sei que enfrentarei resistência no meu ministério. Sei disso. Mas eu peço a Deus que me dê forças, que me dê ânimo, que me dê saúde, que me dê disposição, para que eu possa insistir na pregação do Evangelho. A sã doutrina. Afinal, há quem ame Jesus, há quem o odeie, há quem o aceite, há quem o rejeite. As águias também enfrentam resistência em seus voos. A resistência do vento contrário, conforme o verso que eu falei, o pequeno poema que eu falei lá no princípio. Mas elas usam o vento contrário para voar mais alto e ganhar sustentação. O vento que passa por baixo das asas é mais rápido do que o vento que passa por cima das asas. Isso dá sustentação. Cria-se uma diferença de pressão que dá sustentação ao voo das águias. O mesmo princípio do voo dos aviões. O vento contrário acaba impulsionando a águia para cima. Por isso ela voa cada vez mais alto. Por isso o seu voo é altaneiro. As águias possuem no peito um osso chamado externo. É um osso que vai por todo o peito da águia, semelhante à chamada quilha das embarcações navais, que vai da polpa, da proa à polpa. Sustenta toda a embarcação. Essa quilha é que permite que as águias dividam o vento e cada vez voem mais alto com sustentação. As águias são aves corajosas que não recuam diante das tempestades. Elas abrem as suas asas, rasgam as nuvens escuras e enfrentam os choques elétricos. Assim deve ser um pastor. Enfrentar com tenacidade as tempestades da vida ministerial. O texto citado no início do sermão, em sua origem, era assim: o homem, por virtude das forças que traz consigo, transforma em auxílio
os obstáculos. E é como a águia segue o texto. Ao descobrir o verdadeiro significado desse texto, ao descobrir o verdadeiro significado de transformar em auxílio os obstáculos, eu acrescentei algumas palavrinhas a esse texto. Passou a ficar assim: o homem, por virtude das forças que traz consigo e que lhes são dadas por Deus. É Deus quem dá. É Deus quem sustenta. É Deus quem livra. O vento contrário em nossa vida serve para nos fortalecer, amadurecer, instruir, crescer. Não para nos derrubar, mas para fazer com que cada vez voemos mais altos, mais alto. E é este o meu pedido para Deus, no meu ministério. E Cristo, meus irmãos, é a peça de sustentação. Cristo é a quilha. Cristo é o osso externo que as águias trazem no peito. O motivo que me trouxe aqui hoje: receber de quem tem autoridade, pastor Helenice, a consagração a pastor, por acreditar que tenho vocação, convocação, abnegação e motivação para, admoestando as pessoas, instruí-las no plano de salvação, que generosamente, por benevolência, nos é dado pelo Criador, e para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Pois fui por ele separado, capacitado, e neste ato solene estarei sendo revestido de poder para exercer o ministério pastoral. Obrigado pela paciência, obrigado por me ouvir, e que Deus seja louvado. Pastor. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por este momento, graças a Deus está sendo gravado, para a gente poder reler. Eu quero oferecer para o senhor, pastor, uma canção que já faz parte da consagração. Quero chamar meu marido também. E ouvindo o senhor, me fez pensar, e não vem ao caso tantos detalhes, meu filho sabe bem de todos eles. No dia 23 de janeiro de 1982, alguém me consagrou ao ministério. E são 43 anos desde do dia 23 de janeiro de 1982, quando muitos de vocês não haviam nascido, que eu aceitei esse solene compromisso, que vários colegas de ministério também o aceitaram, e por vocação, não por dinheiro, por ganância, até porque temos profissões, mas que tremendo é poder servir ao Senhor desde então. E eu louvo a Deus por vocês que estão aqui, por pessoas que através desta mensagem, nesta noite, quem sabe são despertadas para o ministério, e a gente não consegue fugir. A gente consegue fugir até de um raio, mas a gente não consegue fugir do chamado de Deus para as nossas vidas. E que bom que nós não fugimos. Antes de orar pelo pastor, quero oferecer ao senhor essa canção que vem a calhar para este momento. Filho do homem,
Já que é para aplaudir, vamos aplaudir o Senhor direito? Glória a Deus. Traz sua sogra também. Essas duas mulheres são fundamentais neste momento. E as irmãs também, as 4, por favor, eu convido aqui no altar. Esta canção é o que a gente vive no ministério. O Senhor tem o respaldo de Deus sobre a sua vida. E nesta noite, junto com esta igreja, por favor, eu convido a todos a ficarem de pé e diante dessas mulheres maravilhosas que fazem parte desta trajetória. Irmãos, nesta noite, aqui é o resultado de muito joelho no chão. Esta noite é o resultado de muita oração que subiu a Deus como incenso. Eu não sei se a sua fé, sei que Deus é um só. E como disse no início deste culto, Deus não é o Deus da placa da igreja. A placa da igreja é uma formalidade que os homens precisam. Mas nós trabalhamos em prol do reino de Deus. E provavelmente, de alguma forma, hoje você que está aqui é alcançado por esta palavra. Não resista àquilo que Deus te chama para fazer. Não resista ao chamado de Deus. Deus, Ele transpõe fronteiras, Ele vence obstáculos, Ele quebra barreiras. E nós vivemos aquilo que Ele tem para nós. Esta noite é um sonho de Deus que se realiza. É o fruto da oração de mulheres que buscaram a Deus e que devem ter visto e vivido coisas com um homem que não é este que está aqui hoje. Este homem que Deus separa e que chama para o ministério. Peço ao pastor que se coloque de joelhos e, se você quiser, estenda para cá a sua mão. Como ministra do Evangelho, eu te unjo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E neste momento, da unção que está sobre a minha vida, que há tantos anos atrás alguém me ungiu, eu te unjo agora. E neste momento eu declaro que o Senhor é Deus, que como cantamos agora, é Ele quem vai te respaldar em toda a sua trajetória ministerial. É Ele quem diz a você: não temas, Ele te ajuda. Você abriu mão de coisas que muitas pessoas jamais entenderão. Você abriu mão de uma carreira conhecida, uma carreira consolidada. Você abriu mão dos holofotes do mundo para ser servo separado pelo Senhor. E da unção que está neste altar, da unção que está sobre nós nesta noite, eu te consagro em nome do Senhor Jesus, como ministro do Evangelho. Prega, pregador, nunca para de pregar. Prega em tempo e fora de tempo, insta na palavra e apresente-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Junto com a sua mãe, com a sua esposa, as suas irmãs, nesta noite nós o abençoamos e que você viva todos os sonhos que Deus tem para a sua vida. Eu te abençoo, pastor Juventil, te abençoo nesta noite, diante da sua família, diante dos convidados, te abençoo diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor te chamou, o Senhor te ungiu e te tira de trás das malhadas para fazer a obra dele daqui até que ele venha, em nome de Jesus, amém. Te tirei de trás das malhadas, como fiz com Davi, com meu olho te ungi para reinar e vencer as batalhas. Eu te ajudo, te sustento, sou teu escudo, sou teu Deus, és meu filho, muito amado. Não temas, eu mesmo, Senhor, te respaldo. Não temas, eu mesmo, Senhor, te respaldo. Glória a Deus.
Que Deus abençoe você que esteve aqui conosco. Se você não tem uma igreja onde você congrega, as portas da SEAP estão abertas para você. O seu primeiro ministério, o meu primeiro ministério, de cada um dos pastores que estão aqui, e eu falo isso diante do meu esposo, diante do meu filho, começa dentro da nossa casa. Eu não reconheço nenhum outro ministério, eu não tenho como legítimo nenhum outro ministério que não comece dentro de casa. E dentro de casa, nós somos as pessoas, vivemos sem máscara. E é onde nós exercemos o nosso maior ministério. Que Deus abençoe. Pastor, aqui a palavra. Dá um grau, pastor. Meu sobrinho que gosta de falar, dá um grau. Olha, é difícil expressar o sentimento, a gratidão, a alegria. A Deus, minha família, a confiança da pastora e do pastor em me consagrar neste púlpito e a presença de todos vocês, o apoio de vocês. Cada um de vocês, de uma forma ou de outra, me trouxeram até aqui, contribuíram para isto. Muito obrigado. É difícil agradecer, então eu vou resumir. Que Deus os abençoe. Glória a Deus. Obrigado, viu, meninas? Profissionais, hein? Profissionais. Essas meninas são profissionais. Quando elas cantam, os anjos fazem assim para ouvir. Antes de terminando já esta palavra, agradeço a presença de todos, a equipe de trabalho da SEAP, como todos se envolveram e trabalharam por este momento. E nós queremos honrar você que está aqui. Nós daremos a bênção apostólica e nós pedimos a todos que se sentem por um minutinho. Nós não queremos que você vá embora sem que tenhamos este momento de confraternização. Levante a sua mão direita, mesmo que você esteja sentado, e receba a bênção apostólica. Senhor, nesta noite nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque todas as coisas estão em teu controle. Te agradecemos pela tua presença aqui, que é notória sobre todos nós. Obrigada, meu Pai. Obrigada pelas meninas que com tanta excelência ministraram ao Senhor. Obrigada pelo time da SEAP, pelos funcionários, todos nós que estamos aqui e que fizemos esta noite acontecer para a tua honra e para a tua glória, e para homenagear, para honrar o teu servo que tem honrado esta casa de oração de tantas formas. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. Que Deus lhes abençoe em nome do Senhor Jesus.